What's up, guys? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Inglês Next Level, inglês no YouTube. Hoje nós iremos aprender muita coisa bacana aqui no canal. Mas antes de iniciar o vídeo, deixa o seu like aí pra gente, se inscreva no canal e, se possível, também siga a nossa página no Instagram, @Inglês Next Level. E agora, bora para o vídeo. Bom, em um dos vídeos que eu postei aqui no canal, pessoal, com o nome Como Praticar Inglês Sem Ter Alguém para Conversar, ou seja, como praticar inglês sozinho, eu dou uma dica para as pessoas focarem em aprender frases e expressões, porque por mais que saibamos construir frases gramaticalmente corretas em inglês, pode não ser a forma mais comum que o nativo se expressaria. Então, para soarmos mais natural ao falar inglês, é importante que também saibamos expressões do idioma, e fica mais fácil quando nós sabemos as expressões do português que mais usamos em inglês. Então, pega o seu caderninho aí, porque nesse vídeo você irá aprender 7 expressões mais comuns do português em inglês. E fica até o fim da aula, porque eu tenho algo muito importante que vai ajudar você a conquistar a sua fluência no inglês. Bom, e a primeira expressão que nós iremos aprender aqui hoje é o nosso famoso quem diria. Quem diria que fulano ficaria fluente em inglês? E essa expressão é muito falada. Em inglês nós a dizemos who would have thought, que traduzindo literalmente seria como quem teria pensado ou quem teria imaginado, mas que também é equivalente ao nosso quem diria. Então vamos aos exemplos para você entender melhor o seu uso em uma frase. Neste primeiro exemplo, então, nós temos who would have thought that Claire would get married with Mike? Quem diria que a Claire se casaria com o Mike? E pessoal, algumas pessoas erram na pronunciação do verbo auxiliar would, e elas dizem would. Então não cometam esse erro, se pronuncia would. E para quem não sabe, a expressão get married significa casar. Então mais uma vez, who would have thought that Claire would get married with Mike? Ok? Agora vamos para o segundo exemplo. Eric won the lottery. Who would have thought? Eric ganhou a loteria. Quem diria? Então, pessoal, neste segundo exemplo, vocês estão vendo uma palavra grifada de vermelho aí. Would é a redução dos verbos auxiliares would e have. Os nativos eles usam muitas reduções para ficar mais fácil na hora de falar. E lá na página do canal, no Instagram, tem um post com todas as reduções em inglês. Então dá uma olhadinha lá para você não ficar de fora. É só você digitar lá, @inglesnextlevel, ok? Então, mais uma vez. Eric won the lottery. Who would have thought? Eric ganhou a loteria. Quem diria? Então, essa redução nós falamos would, ok? Agora, a nossa segunda expressão que nós vamos aprender é mal sabia eu. Uma expressão que usamos muito quando não sabemos nada a respeito sobre algo inesperado. Em inglês, nós falamos little did I know. Então, vamos ver em uma frase. Little did I know what was about to happen. Mal sabia eu que estava prestes a acontecer. Little did I know what was about to happen. Nesse exemplo, nós vemos essa expressão no passado e na primeira pessoa, como geralmente mais usamos ela. Agora nós iremos vê-la de formas diferentes. Little did he know that he would become a great businessman. Little did he know that he would become a great businessman. Mal sabia ele que se tornaria um grande empresário. Então, neste segundo exemplo, nós vemos também que a frase ela pode ser falada na terceira pessoa. Então, basta trocar o pronome eu pelo pronome ele, como vocês estão vendo aí grifado de vermelho, ok? Bom, essa expressão ela é muito usada no passado, mas também nós podemos usá-la no presente, como neste terceiro exemplo. Little does he know that the old man is in fact his father. Mal sabe ele que o homem idoso, na verdade, é seu pai. Little does he know that the old man is in fact his father. Beleza? Então, basta colocar o verbo auxiliar did no presente, que no caso é o does. E se você não está entendendo esses verbos auxiliares, fica tranquilo que eu vou colocar aqui no canal uma aula explicando como esses verbos funcionam. Então, para não perder, se inscreva no canal e ative o sininho aí para receber as notificações, beleza? No fim das contas,
é uma expressão que a gente usa muito em português. E a terceira expressão que a gente vai aprender agora. Em inglês nós falamos at the end of the day, que significa no fim do dia. Então o que a gente tem que fazer é simplesmente trocar as contas pelo dia. Vamos ver alguns exemplos. At the end of the day, there is nothing I can do. No fim das contas, não há nada que podemos fazer. At the end of the day, there is nothing I can do. Mais um exemplo. At the end of the day, I have decided that law school will be the best path for me. No fim das contas, eu decidi que a faculdade de Direito seria o melhor caminho para mim. At the end of the day, I have decided that law school will be the best path for me. E agora, pessoal, nós vamos aprender muito menos ou quanto mais, que em inglês nós falamos let alone. Então, é muito útil saber essas expressões, porque a gente sempre vai usar elas, ou a gente sempre vai ouvir as pessoas dizerem. Então, anota aí, não deixa de anotar nada, porque elas são muito importantes. Então, vamos ver alguns exemplos com essa expressão. She can't ride a bicycle, let alone drive a car. Ela não consegue andar de bicicleta, muito menos dirigir um carro. She can't ride a bicycle, let alone drive a car. Outro exemplo. I'm so sick today that I couldn't walk as far as the kitchen, let alone go to the zoo with you. Eu sou tão doente que não conseguiria caminhar até a cozinha, muito menos ir ao zoológico com você. I'm so sick today that I couldn't walk as far as the kitchen, let alone go to the zoo with you. Então, pessoal, para quem não sabe, essa expressão as far as significa até, porém para distâncias físicas, como eu caminho todos os dias da minha casa até a academia. Então, I walk from my home as far as the gym, ok? Mais um outro exemplo. There was a chance that he might not be able to breathe for himself or swallow, let alone walk or talk again. Havia a possibilidade de que ele poderia não conseguir respirar por conta própria ou engolir, quanto mais falar ou andar novamente. There was a chance that he might not be able to breathe for himself or swallow, let alone walk or talk again. E a nossa próxima expressão é fazer questão de algo, como eu faço questão de levar você em casa. Em inglês nós falamos to make a point of. Então, vendo os exemplos, vocês irão entender melhor como elas se encaixam nas frases. Então vamos ver. I always make a point of stopping by the market when strawberries are in season. Eu sempre faço questão de dar uma passada naquele supermercado quando está na época de morangos. I always make a point of stopping by the market when strawberries are in season. Beleza, pessoal, tem alguns pontos nesse exemplo que eu preciso comentar com vocês. Como vocês estão vendo, essa expressão ela termina com of, to make a point of. E sempre quando nós usamos um verbo logo em seguida depois da preposição of, como nesse exemplo, nós usamos o verbo stop, esse verbo ele deve ser usado no present continuous, que é o nosso famoso gerúndio. Por isso que a expressão stop by ficou stopping by. E o outro ponto é exatamente essa expressão, stop by, que significa dar uma passada em algum lugar, mas por pouco tempo, uma passada bem rápida, sabe? Como o supermercado ou a casa de alguém. E por último, quando uma fruta está na sua época, nós usamos a expressão in season, como nós falamos essa frase, strawberries are in season, ok? Então vamos ver um outro exemplo agora. She made a point of visiting her niece on the way home. Ela fez questão de visitar sua sobrinha no caminho de sua casa. She made a point of visiting her niece on the way home. Então, neste exemplo, nós vemos a expressão no passado, né? O verbo to make, ele foi posto no passado, então logo a expressão ela está no passado. Ela fez questão de visitar sua sobrinha no caminho de sua casa, ok? She made a point of visiting her niece on the way home. Beleza? Agora o último exemplo. He makes it a point to go home every single Christmas. Ele faz questão de ir para casa todo Natal. He makes it a point to go home every single Christmas.
Então, neste terceiro exemplo, nós vemos uma pequena variação da mesma expressão. Nós acrescentamos o it e trocamos a preposição of pelo to. E o to não possui a mesma regra do of. Então, todos os verbos que vierem após o to viram no infinitivo, que é a sua forma original, como nós vemos nesse exemplo, o verbo to go. Então, he makes it a point to go home every single Christmas. A próxima expressão que a gente vai aprender é até onde eu sei, as far as I know. E como vocês podem ver, pessoal, essas expressões que a gente está aprendendo, elas são muito comuns. Então faz o seguinte, deixa aí nos comentários qual dessas expressões você mais usa, ou qual delas você mais escuta as pessoas falarem. Então bora lá, pessoal, mais exemplos. Vocês já devem estar cansados de ver tanto exemplo hoje, né? Então, as far as I know, you should be at school. Até onde eu sei, você deveria estar na escola. As far as I know, you should be at school. Outro exemplo. As far as I know, they will arrive on Saturday. Até onde eu sei, eles vão chegar no sábado. As far as I know, they will arrive on Saturday. Beleza? Falar é fácil. Talk is cheap. Cheap, pessoal, significa barato. Então, traduzindo essa expressão ao pé da letra, fica falar é barato. Só que eu acho que ainda a nossa faz mais sentido, não é verdade? He keeps saying he will change the world, but talk is cheap. Ele continua dizendo que irá mudar o mundo, mas falar é fácil. He keeps saying he will change the world, but talk is cheap. Mais um exemplo. Talk is cheap, but it takes time to lose weight. Falar é fácil, mas leva tempo para perder peso. Talk is cheap, but it takes time to lose weight. Pessoal, nós chegamos ao fim dessa aula, mas ainda não feche o vídeo, porque eu tenho algo muito importante para você. Eu vou deixar um link de um vídeo na descrição dessa aula que fala exatamente por que você ainda não é fluente no inglês, ou por que você não progride, e o que você precisa fazer para atingir e dominar a fluência. Então assista lá o vídeo que eu tenho certeza que pode te ajudar muito. E quero agradecer vocês por terem assistido a aula. Não se esqueça de se inscrever no canal. E um grande abraço. Vejo vocês na próxima aula. Bye!